Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 27, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje utilizamos um sacrifício vivo. Paulo quer ensinar a mim, a você, a cada um de nós a ser um sacrifício vivo, né? Em prol do Evangelho, em prol de Cristo Jesus, né? Levando a palavra, a mensagem, para que outras pessoas venham conhecer essa mensagem, independente se em algum momento você terá que morrer por esse evangelho. Paulo estava pronto para exatamente isso. Se ele tivesse que morrer por esse evangelho, ele morreria, né? Então ele estava disposto a fazer de tudo para levar o evangelho, para levar a graça, levar o plano de redenção e salvação para todas as pessoas, independente se isso causaria a sua morte. Paulo estava disposto a isso, né? Se a gente ler alguns textos, como fala aqui na lição, Filipenses capítulo 2, verso 17, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, Romanos 12, verso 1 a 2, 1 Coríntios 11, verso 1. Entendemos que Paulo se via como uma oferta a Deus. Se ele tivesse que morrer por esse evangelho, ele morreria. Ele nos chama, a mim e a você, a cada um de nós, a nos consagrarmos a nossa vida, fazermos uma entrega completa a Ele, né? E seguirmos a vontade de Deus, né? Seguir seu exemplo, né? E viver com uma entrega total a Cristo Jesus, fazendo a vontade do Senhor prevalecer na nossa vida. É isso que Paulo fazia o tempo todo, né? Paulo ele tinha uma visão surpreendente, conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Isso relatado em Filipenses capítulo 1, verso 20 a 23. Ele mencionava aí a possibilidade real de ser oferecido como libação. Verso em Filipenses capítulo 2, verso 17 fala sobre isso. Essa imagem vem da prática antiga, né, de libações que consistiam em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. E aí nós vemos isso em Gênesis capítulo 35, verso 14, Êxodo 29, verso 40, 2 Samuel capítulo 23, verso 15 a 17. Esse aparente aí desperdício de um líquido precioso, é um ato de devoção, nos faz lembrar da atitude de Maria, que teve para com Jesus. Ungindo a sua cabeça, seus pés, um perfume valioso, muito caro, um nardo puro, como é relatado lá em Marcos capítulo 14, verso 3 a 9. Assim João 12, verso 3. Embora aí não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava o sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício que Cristo fez por mim e por você, para que tivéssemos a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então ela está demonstrando o quanto ela é grata, e quanto ela é grata pelo que Cristo fez por ela. E quanto você está sendo grato pelo que Cristo fez por você, dando a sua vida em resgate da sua vida, dando a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Pense nisso. Paulo não estava preocupado se ele ia morrer ou viver, mas ele estava preocupado em combater o bom combate, em levar a mensagem para que as pessoas pudessem também ter a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, ele estava preparado para isso, pois sua vida estaria sendo derramada como oferta a Deus. Isso. Paulo via o ato de entregar a sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da sua fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo, como é relatado lá em Romanos capítulo 2, verso 1. E você, meu irmão? Você tem feito sacrifício por esse evangelho para espalhar esse evangelho para que outras pessoas venham conhecer da graça de Cristo, da sua redenção, da sua salvação e da vida eterna em Cristo Jesus? Era isso que o povo lá de Filipenses estava fazendo. Os crentes de Filipos, eles estavam, por meio da sua fé, dedicando a sua vida, né, a levar outras pessoas a conhecerem a graça de Cristo, a entregarem a sua vida a Cristo Jesus. Eles estavam fazendo aí um sacrifício vivo, não é isso? Os primeiros cristãos também faziam isso, incluindo aí, como nós falamos,
né? Os de Filipos eram ativos, compartilhando a sua fé, espalhando aí a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e sabiam defender a sua fé com base nas escrituras, assim como os pioneiros também adventistas seguiam o mesmo exemplo, né? Sem depender apenas dos pastores, iriam compartilhar a mensagem de Cristo com seus vizinhos, com seus familiares, estudavam a Bíblia com outras pessoas, preparavam essas pessoas para o batismo, de modo que estivessem prontos quando o pastor retornasse. Não ficavam esperando o pastor, né? Ou seja, em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. E você, meu irmão, o que você tem feito? E essa pergunta faz a gente refletir. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Não. Devemos fazer a mesma coisa, seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo dos pioneiros adventistas, seguir o exemplo, né, dos cristãos lá de Filipos, né, e dos primeiros cristãos, que levaram o Evangelho para que as pessoas possam conhecer da graça, da redenção, da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Que eu e você possamos fazer isso, ser sacrifícios vivos. Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que essas sejam as suas palavras, né? Assim como foram as palavras de Paulo, né? Dizendo que combateu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.